Louvado seja o Senhor. Podemos levantar assim que oramos juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este tempo, te agradecemos pela sua bondade. Senhor, oramos que tudo iremos fazer hoje. Senhor, vai levantar a nossa fé, fazer a nossa fé crescer e a nossa fé possa ser dinâmica em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que tudo aquilo que está morto possa reavivar, trazer vida à nossa fé, trazer o dinamismo para a nossa fé em nome de Jesus. Abençoa o seu povo. De tudo, de exemplos, de proezas que foram vistos, que todos iremos ler, irá ter raiz na vida de cada um em nome de Jesus. Bendizemos o seu nome porque o Senhor já fez. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém para cada vida. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, no versículo 6. No versículo 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. No versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No versículo 8 diz, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No versículo 14, fala-nos acerca de porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. No versículo 15, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. No versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. No versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 25, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. No versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha para isto, porque ficou firme como vendo o invisível. Versículo 32, o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. O que eles fizeram? 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. O capítulo fala acerca da fé. A partir do versículo 1 para o fim, o versículo 40, fala acerca da fé, da possibilidade da fé, a demonstração da fé, do dinamismo da fé, acerca
das qualidades divinas da fé. E não somente está a nos dizer acerca da evolução, daquilo que a Escritura é a definição da fé, ele quer que também nós possamos aprender da fé, que aquela fé vai ser a parte da nossa vida. Temos que nos afirmar da fé, andar na fé, agir na fé, realizar na fé e fazer todas as coisas que precisamos fazer no reino de Deus. Há grandes coisas, coisas pequenas, coisas pessoais e coisas coletivas, todas as coisas que o Senhor nos mandou fazer, para que a nossa chamada possa ser cumprida a partir da fé. Fé inicial na salvação, fé continuada, assim que temos experiências cristãs, no batismo no Espírito Santo, tudo enquanto estamos servindo ao Senhor, ao servirmos ao Senhor pela fé, e se encararmos dificuldades, obstáculos, desafios e cruzamento de ruas, todas as coisas temos que subjugar e mover qualquer montanha pela fé, e ao fim da nossa vida seremos capazes de terminar pela fé e entrar na glória pela fé. A partir da graça até a glória, a partir do princípio até ao fim, tudo pela fé. E sem fé é impossível para agradar a Deus, porque aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e Ele é o galardoador daqueles que o buscam seriamente, aqueles que estão cometidos e corajosamente buscam a Ele. Se você é assim, assim que você vai ser assim, a nossa fé vai caminhar e crescer sem nenhuma barreira em nome de Jesus. Minha fé vai andar, vai operar, a minha fé vai operar. A sua fé vai operar em nome de Jesus. É aquele andar da fé, aquele operar na fé que nos faz nos andar lado a lado com essas coisas da fé, que devemos andar e trabalhar de acordo com o padrão da fé que nós aprendemos no livro de Hebreus capítulo 11. Eu oro que tudo que vamos aprender hoje possa ser transferido para cada vida em nome de Jesus. Na minha vida, eu disse para a minha vida, isso será feito em nome de Jesus. A mensagem hoje é a fé coroável dos buscadores diligentes do reino. Existe um reino do poder, de honra, e para aqueles que são zelosos, aqueles que buscam esse reino, se você busca pela fé, e essa fé vai ser coroada pelo Senhor. Há 3 coisas que queremos ver quando estudamos esse versículo. Primeiro, a impossibilidade de dignidade sem fé. Todos, para ser dignos de sermos chamados filhos de Deus, todos para sermos capazes de fazer qualquer coisa no reino, reconhecermos pelo céu, tem que ser feito pela fé. A impossibilidade da dignidade sem fé. 2. As maravilhas imperecíveis da fé. Todas as proezas que acontecem no nosso meio, no ministério, no nosso serviço, existem maravilhas imperecíveis que você não pode esconder, ou são maravilhas imperecíveis da fé. 3. A impecabilidade de andar pela fé. Abraão andou pela fé, Enoque também andou com Deus, e manda-nos andar consistentemente e faz-nos sermos capazes de andar com o Senhor, para podermos ter progresso no Senhor e podermos subir qualquer montanha, subjugar qualquer problema, assim que estamos a andar com o Senhor. A fé, o andar impecável pela fé. Primeiro ponto, estamos a falar de dignidade impossível sem fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz-nos assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, todo que crente, não há opção aqui, isso é obrigatório, que deve crer que Ele existe, que Deus existe
e é aquilo que ele diz que é, e ele está em todo lado presente, ele é omnipotente, e Deus é a pessoa que cumpre todas as promessas que ele já fez. Então tem que crer que Deus existe, e ele é o galardoador dos que diligentemente o buscam. Atos capítulo 13, 46. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgueis dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentis. Eles julgaram eles indignos da vida eterna, porque eles não creram. E se você quer ser digno da vida eterna, o participante das promessas de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, você tem que ter fé. Se você não crê no Senhor, confiar no Senhor, você está se julgando a si mesmo indigno das provisões que Deus fez para nós. A impossibilidade de dignidade sem fé. 3 pontos estamos a ver. Primeiro, sem possibilidade de agradar a Deus sem fé. Sem possibilidade de agradar a Deus sem fé. 2, sem perdão ou puridade pela graça sem fé. Para você ser perdoado, para ter puridade, ter graça e ter certeza da salvação, saber que o seu nome está escrito no livro da vida, para você ser digno disso, que somos ditos aqui como filhos de Deus, de sermos chamados os discípulos de Cristo, de sermos chamados os seguidores de Cristo, que somos membros da família de Deus. Então, tem que vir através da graça que vem através da fé. Não há perdão de puridade ou puridade sem fé. 3. Não há lugar no paraíso com Deus sem fé. Então, não há como ir no fim, chegar no céu sem fé. Você tem que crer a salvação e possuir a santificação e ter toda a bondade da provisão de Cristo, todas as coisas pela fé. Então, aí você vai ter lugar, o paraíso, mas não há lugar no paraíso com Deus sem fé. Vamos ver a primeira coisa. Primeira coisa, sem possibilidade de agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, 5. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes dessa sua translação de ser tomado, de ser arrebatado para o céu, sem ver a morte, ele teve este testemunho, que ele agradou a Deus. Lembra? Ele agradou a Deus pela fé. Você não pode agradar a Deus e não há possibilidade de agradar a Deus sem fé. É por isso que diz no versículo 6. No versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que vem a Deus, naquela geração antiga, esta geração que ainda Deus, a futura geração, quando ir para Deus, qualquer geração, qualquer dispensação, qualquer centenário, qualquer momento, em qualquer tempo, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é o galardoador dos que diligentemente o buscam. Então, se olhares para 1 de Coríntios capítulo 10, 5, porque não tiveram confiança de crer em Deus, que Ele diz aquilo que Ele é, e nós vamos ser aquilo que nós vamos ser. Então temos que ter as promessas cumpridas em nós. Por causa desta falta de fé,
de crer em Deus, e por essa razão, mas que não agradaram a Deus. Mas com muitos deles, já olha para isso, para aquilo que saiu da terra do Egito, que estava no seu caminho, na terra de Canaã, muitos deles, Deus não se agradou deles. Porque Deus não se agradou deles, eles foram tirados no deserto. Ele diz, versículo 6, 1 Coríntios 10, 5 e 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura. Comeram maná, não agradaram a Deus. Beberam a água, o mar se abriu, mas não agradaram a Ele. Eles passaram o mar vermelho, mas eles não agradaram. Eles não se agradou deles, porque eles não tinham a fé. Isso foi escrito para nosso exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 15. 1 Tessalonicenses 2, no versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus. Sabe por que eles mataram o Senhor? Eles não reconheceram como Messias, não creram Ele como Messias, não creram nele como Salvador, não creram nele como Ele veio para cumprir os seus planos. Todo o Velho Testamento, eles contaram-lhe como fosse como um blasfemador, contaram como sendo alguém que disse que ele é filho de Deus, como ele declarou. E por causa da descrença, falta da fé, porque isso fizeram o que fizeram. Eles mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradaram a Deus e são contrários a todos nós. Não agradaram a Deus. Porque eles não tiveram confiança em Deus, não tiveram fé em Cristo, eles não agradaram a Deus e são contrários para todos os homens. Versículo 16. Versículo 16, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Ele diz, não vamos mencionar o nome de Jesus, porque eles não creram no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. E por causa disso, eles não agradaram a Deus. E continua a dizer, a fim de encherem sempre a medida dos seus. E nos impediram de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Romanos capítulo 8, 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. No versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. No versículo 8, portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus, não nasceram de novo, eles têm a obra da carne, aqueles que estão na carne, eles não têm graça da piedade, eles não têm bondade de Deus na sua vida. Esses que estão na carne não podem agradar a Deus. Para nós agradarmos a Deus e para sempre agradarmos a Deus e para Ele também nos agradar pela salvação, precisamos ter fé. 1. Sem possibilidade de agradar a Deus sem fé. 2. Sem padrão ou puridade pela graça sem fé. Não há possibilidade de ter perdão, de ter puridade pela graça sem fé. Lucas capítulo 8, 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vê o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Eles não creram e não podem ser salvos. E Satanás sabe disso. E por isso, em todo momento, essas pessoas que não são concentradas naquilo que estão a ouvir, sempre quando ouvem a palavra da salvação, da palavra da graça de Deus, Satanás ele vem imediatamente e tira aquela palavra da salvação dos seus corações. E eles não podem crer, eles não podem ser salvos. Tiago
1 Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Está pedindo pela salvação, peça com fé, não duvidando. Queres pela santidade, paz e santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor, peça com fé, sem duvidando. Pedes pela graça, para permanecer, sem se comprometer, a energia do Espírito, o poder do Espírito para se firmar, para andar direito no caminho do Senhor. Isso precisa da graça, é por isso que você tem que pedir com fé e nada duvidando. Você está pedindo para algo de solididade, algo que possa te firmar, para você vencer a tentação, vencer as provações, sem não possam te destruir, ou te destruir, te fazerem cair. Se você está pedindo esse tipo de estamina espiritual, então peça com fé, nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma outra parte. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Salvação, com a salvação, qualquer coisa, santificação, qualquer coisa, poder ou força do Espírito, cura ou qualquer coisa, livramento, qualquer milagre, qualquer promessa de Deus. Então, que essa pessoa que não tem fé, que está duvidando, que aquele pense que vai receber alguma coisa de Deus. Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, para podermos ter paz com Deus, teremos que ter perdão e graça e a certeza do céu, temos que ter fé no nosso coração. Romanos capítulo 5, 1, fala-nos aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, perdoados pela fé, sendo salvos pela fé, transformados pela fé, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, porque toda a inimizade entre nós e Deus, todas as coisas foi cancelada pela fé. Então olhamos para as suas promessas que estão vindo para mim, e ele disse: vem a mim, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Vou dar paz, vou dar descanso, perdão, vou dar total regeneração e restauração. E isso tudo é pela fé. E todas as pessoas que dizem: eu estou salvo ou não estou salvo, hoje dizem que não estão salvos e amanhã há confusão. Será que ainda estou na fé? Isso é porque eles não têm fé, a total confiança no Senhor. O Senhor diz: aquele que vem a mim e não de nenhuma maneira lhe deitarei fora. Creia nisso e assegura isso, apega-te a isso. E os seus pecados são perdoados, sua vida é transformada. Daí, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, veja o que diz o versículo 8, diz aí: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não quando estamos aí a vivermos a nova coisa, não como iremos nos lavar por nós mesmos, antes, não é porque podíamos ser aqueles crentes do púlpito, antes de entregarmos a nossa vida sem fé, antes de tornarmos crentes, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. No versículo 9 diz: logo mais, fala acerca das pessoas que foram justificadas, pessoas que são salvas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que têm seus pecados perdoados. E tudo isso é pela graça e pela fé que tem no Senhor. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Temos perdão, porque temos fé em Cristo. Temos paz com Deus, porque temos fé em Cristo. Ele nos libertou, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. E diz Atos 15, 9. Atos 15, no versículo 9, e nos fez diferença, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé.
purificando o coração, puridade no seu coração, a experiência da santificação, a retirada da natureza adâmica, a mudança completa de coração, da vida do homem, tudo isso é através pela fé. Ele vai refinar, purificando os seus corações pela fé. Versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Porque os judeus foram salvos, também os gentios também são santificados, são purificados, cheios pelo Espírito Santo e poder para o serviço, tudo pela fé. Temos paz com Deus, temos perdão de Deus, temos puridade de coração, temos poder do Espírito Santo, temos progresso na nossa vida cristã e temos todas as provisões do Senhor que providenciou pela fé no Senhor. Sem fé, todas essas coisas são impossíveis. O subtópico terceiro: não há lugar no paraíso com Deus sem paraíso. Para ir para o céu, precisamos de ter fé. Os filhos de Israel saíram do Egito e foram andando para a terra de Canaã, da terra da promessa, mas muitos deles não chegaram por causa da descrença. Do dia que ele lhes visitou no Egito, ele disse: quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós. E todos eles aplicaram o sangue do cordeiro. E o anjo da morte passou por cima, porque eles creram na palavra de Deus, através de Moisés, e eles mataram o cordeiro e aplicaram o sangue, e o anjo da morte passou, viu a marca de sangue. Ele viu que eles tinham um substituto que havia morrido por eles, e por causa daquele substituto, eles foram salvos. A mesma coisa que nós, Cristo já morreu, o seu sangue já foi. Ele disse: quando eu vos ver sangue, passarei por cima. Agora, saíram da escravidão, saíram do lugar da prisão, saíram pela fé, pelo sangue, no sangue do cordeiro. Mas quando eles chegaram no deserto, não continuaram crendo. Por causa disso, eles não entraram na terra prometida. A mesma coisa com os crentes agora. Assim que fomos salvos, por sair do mundo, sair do pecado pela fé, para chegarmos no céu, para chegarmos naquele lugar de paraíso, precisamos continuar crendo no Senhor. Hebreus capítulo 3, no versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um irmão. Veja, diz irmãos, creram, estão todos salvos, são chamados, seus nomes estão escritos no livro da vida, mas mesmo assim, diz que, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Por que ele diz isso? Está nos a avisar acerca do exemplo dos filhos de Israel. Veja o versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Saíram pela fé, deviam ter continuado andando pela fé, deviam ter entrado pela fé, porque assim que é. E eles, estamos a ver que eles não entraram por causa da descrença, incredulidade. Capítulo 4, versículo 1. Temos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. No versículo 2, diz-nos assim: porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles. Para nós, as boas novas foram pregadas como até para eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Esse é que foi o problema. Veja o versículo 6. Versículo 6. Visto que
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Foi providenciado para ele, já foi organizado, ordenado para ele, foi pregado para ele, proclamado para eles poderem entrar. Somente uma coisa lhes parou. A vontade de Deus era de entrarem, mas a descrença lhes parou, que eles não puderam entrar. Versículo 11. No versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, o mesmo exemplo de descrença. Romanos 11, 20. Por causa da descrença, eles não... Está bem, pela sua incredulidade, foram quebrados e tu estás em pé pela fé, então não te supervalor, mas treme. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Veja, esses judeus eram filhos de Abraão, são ramos naturais. Eles eram participantes todos das promessas de Deus, mas Deus não lhe poupou a sua descrença. Eles não entraram, quanto mais nós que somos gentios, e diz que os ramos naturais não foram poupados por causa da descrença, e quanto mais vai ser para nós, cremos, vimos no reino, vimos na graça de Deus, temos que ter cuidado, para que também não irá nos poupar. 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Se você não continua crendo em Deus, confiando em Deus, tendo confiança em Deus, permanecendo, firmando-se nas promessas de Deus em todo o tempo, de outra forma, se não continuar diligentemente buscando a Deus pela fé, de outra maneira também tu serás cortado. E eu oro que não serás cortado em nome de Jesus. O ponto número 2 agora. Milagres imperecíveis da fé. Maravilhas imperecíveis de fé. Primeiro, a promessa do Pai. 2, o poder da fé. É uma maravilha. 3, a porção dos fiéis. É uma outra, a porção de coisa. Tudo é tido pela fé. Tudo é fé em Cristo. Tudo é fé na palavra. Se tens fé em Deus, você não vai ver Deus cara a cara. Você não vai ver Deus em natural. Você não vai ver Deus em natural. Ele deu-nos a sua palavra. Ele e a sua palavra são inseparáveis. Se você crê na sua palavra, você crê nele. Se você aceita a sua palavra, você o aceitou. Se você confia na sua palavra, você confiou nele. A palavra é a representação de Deus para nós. E por isso, qualquer palavra que nos deu, você se pergunta: se Deus estivesse aqui no físico, no natural, é o que ele diria. Então, para dizer que eu creio em Deus, nisto, eu creio também na sua palavra. Sem sombra de dúvida. Sem tentar interpretar errado ou aplicar da maneira. Mas tem uma fé implícita na fé, que há conexão entre nós e Deus através desta palavra. Eu creio em Deus. Primeiro, a promessa do Pai. A promessa do Pai. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós veio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Pai é a promessa do Espírito Santo, vindo para os crentes santificados,
E eles recebem o poder do céu, de cima, do céu. O poder para fazer tudo aquilo que foi determinado, tudo que foi indicado para que possamos ser. Porque creram, é por isso que esperaram. Porque disse esperai, ficai na cidade de Jerusalém. Eles creram, é por isso que eles ficaram. Eles estavam esperando, é por isso que eles ficaram. Confiaram na palavra de Deus, é por isso que ficaram. A mesma coisa conosco. Quando ouvimos a palavra, quando vamos nas escolas, para nós sabermos. Quando nos perguntam, aquilo que temos aprendido é aquilo que escrevemos para eles. A fé cristã também é uma coisa diferente. Nós aprendemos para fazermos. Não só para saber, mas para fazer. Aprendemos para podermos fazer, para obedecer. Então, quando ele diz, eu envio a promessa do meu Pai sobre vós, ficai na cidade de Jerusalém. Até que pode ser 3 dias, 20 dias, anos. Você tem que permanecer. Aprendemos de fazer. Não somente saber na mente ou na nossa cabeça. 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Atos capítulo 1, 4. Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. O mundo está a perecer, temos que levar o evangelho para todas as zonas, para todas as áreas, para toda a parte do mundo. Mas não precisas correr sem poder. Como é que tu vai seguir o objetivo ou o plano sem poder? Tenha poder. E depois você pode se mover para esses lugares todos, as pessoas estão a morrer. Ele diz que determinou para que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. No versículo 5, porque na verdade João batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O que eles haviam de ter? Versículo 8. No versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Você recebe o poder primeiro, depois levanta-se para Jerusalém, para a Judeia, Samaria e outras partes do mundo, declarando a palavra de Deus com convicção, declarando a palavra de Deus com unção, declarando a palavra de Deus com uma graça salvadora, para trazer convicção para as pessoas que estão ouvindo e vão invocar no Senhor. Eles esperaram até receberem. Capítulo 2, 33. Atos 2, 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai, esse Senhor levantou-se dos mortos, ressuscitou dos mortos, e ele foi sentar na destra da majestade. Ele está ao lado direito do Pai, de Deus, e tendo sido exaltado, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. 38, 39. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. « 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe. Estão a falar de nós agora, gentios, de todos estão de longe, estão a falar de nós. Nós estamos longe, os centenários de anos por vir, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
A promessa é nossa, a promessa do Pai. Ele quer com que nós possamos ser salvos, quer que nós possamos ser santificados, e temos que esperar até que aquele poder do Espírito Santo seja dado a nós. Veja o número 2. A maravilha seguinte aqui é o poder da fé. O poder da fé. Hebreus capítulo 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se você tem fé em Deus, mesmo que você não tenha visto ou tido na sua mão ainda de uma maneira tangível, mas você crê no seu coração que isso já está feito. É substância, é a prova das coisas que não se vê. Versículo 33, ele diz-nos aqui: os quais pela fé venceram reinos, não somente venceram as suas pequenas dificuldades, suas dificuldades, ou os desafios que eles viviam, que os reinos eles têm, mas eles iremos subjugar. Nós vencemos. Pela fé que estamos a falar, é de que não é aquele que, eu tinha dor de cabeça, eu tive fé e isso passou. Não, nós damos graças a Deus por isso. Eu tinha um problema de estômago, mas dou graças a Deus porque eu orei, depois disso passou. Louvado seja Deus por isso. Mas estamos a falar de reinos das trevas, do mal, reinos de mal, de homens maus, que pela fé nós podemos lhes subjugar esses reinos. Iremos lhes subjugar em nome de Jesus. Praticaram a justiça pela fé. A justiça do Senhor foi transferida para a nossa vida e demonstramos essa justiça. E mesmo os Satanás e com todos os servos maus, sujos dele, eles vão ver que a nossa justiça brilha na nossa vida em nome de Jesus. Pela fé, obtiveram as promessas. Tudo aquilo que Deus tinha dado no seu tempo para as suas gerações, todas as promessas obtiveram, mesmo as promessas que não estavam para as suas gerações. As gerações de Enoque, a promessa de arrebatamento não era para eles, mas mesmo assim Enoque, porque antes da sua geração, ele mudou a promessa. E todas as promessas, o Senhor irá cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Dividindo, era estranho dividir o Mar Vermelho, comer maná do céu, era estranho, mas já conseguir. Partiram a abertura do rei Jordão, venceram todos os cananitas de uma maneira convencível, porque eles tiveram fé em Deus e fizeram com que os muros de Jericó caírem para poderem entrar. Tudo isso era incrível, mas isso foi feito. Tudo que parece impossível você vai fazer. Todas as coisas que parecem incríveis você vai fazer. E tudo que aparece para outras gerações, você vai receber isso também para ti em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, é o tempo. Eu tenho medo, estou tremendo, eu sou fraco, esperando para aquilo trazer isto, para aquilo orar por mim. Você vai levantar como um gigante. Você vai se mover como um gigante. Como essas pessoas, como Gideão, como Baraque, como Sansão, como Jefté, como Daniel, como Samuel e todos esses homens do passado que se firmaram e confrontaram todos os desafios que eles tiveram e subjugaram reinos e venceram. Você também vai subjugar. Você também vai vencer. Não estamos a aprender essas coisas só para saber, estamos a aprender para praticar. Você vai vencer o Golias. Você irá vencer o Nabucodonosor. Você vai vencer a cova de leões em nome de Jesus. Hoje, você não vai ser como foi ontem. Este novo ano, você não será como você era no ano passado. Em nome de Jesus. Nova força, novo poder, nova confiança,
nova coragem, nova vitória, novo sucesso na sua vida. Todas as coisas que o Senhor ordenou, determinou, você vai alcançar, você não vai fugir do Golias. Com uma pedra e uma fisga você vai vencer. Olha para isto, David, sem nenhuma arma, ele matou o leão, e o Senhor vai levantar o novo David para a nossa vida. O novo Elias na nossa geração, uma mulher, um homem de fé na nossa geração, na nossa igreja, em nome de Jesus. Onde estão as pessoas? Você é o candidato dessa grande fé, em nome de Jesus. Olha para isto. Obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram a força do fogo. Não há fogo que vai te queimar. Não há fogo que vai queimar sua família. Pode ser fogo invisível, espiritual, ou qualquer que seja, ou qualquer coisa que Satanás está levantando para trazer esse fogo. Você vai apagar esse fogo em nome de Jesus. Escaparam o fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Que os fracos digam, sou forte. O fraco que diga, na batalha se esforçaram e puseram a fuga aos inimigos dos estranhos. Isto vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor irá me ajudar. O Senhor irá me ajudar. Hebreus 6, 12. 6, 12. Para que não se façais negligentes, não vos façais negligentes, mas sujeitos, sejais imitadores dos que pela fé, não é para seguir aqueles que têm medo, que estão fugindo das batalhas, que através do medo, eles sucumbiram a Satanás, que através da fé, do medo, caíram na tentação. Não, deixa esse grupo à parte. E siga aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Você vai herdar a promessa em nome de Jesus. Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu terei graça para ser ajudado no tempo oportuno. Você vai ter graça de ser ajudado em tempo da sua necessidade, em toda a área da sua vida, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora, ponto número 3. A porção dos fiéis. A porção dos fiéis. Salmos 73, 24. O Senhor vai te dar o seu conselho, vai te guiar em todo o cruzamento de guiar-me no teu conselho e depois me recebereis na glória. Então, depois disso, vai te receber na glória. Depois de ter te guiado, vai seguir a guiação, depois de ter te seguido todas as coisas na sua vida, tendo sido controle, permitindo com que o Senhor te guiando, você está seguindo aquela guia do Senhor, Ele vai te receber na glória. Ele vai te receber na glória. Versículo 25. 73 de Salmos, 24 e 25 agora. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Isso é santificação. Que não há mais outra coisa que eu possa desejar a não ser o Todo-Poderoso no céu. Na terra também não há nada que eu deseje além do Senhor. Que todo o possuir de todas as coisas, ou perseguir todas as coisas foi tirado. Eu quero ser aquilo ali.
E a única coisa que você quer ser é aquilo que Deus determinou. É isso que eu quero ser. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu possa ser. Eu não quero ser como aquele homem, aquela mulher. Eu quero ser aquilo que Deus determinou. Porque não há nada na terra que eu possa desejar além dele. No versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus, minha porção para sempre. O Salvador, uma porção para sempre. O Santificador, minha porção para sempre. O pastor de Israel, porção para sempre. O curador, porção para sempre. O libertador, minha porção para sempre. E também o sustentador, aquele que tem um poder e ninguém pode lhe vencer. Ele é o Deus do céu e da terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é a minha porção para sempre. Ele será a sua porção em nome de Jesus. Se o curador é ele mesmo sua porção, você está curado. O libertador, se é sua porção, você está curado. Se o ajudador é sua porção, você está ajudado. Se o sustentador é sua porção, você está sustentado. Se aquele que o Deus da glória é sua porção, vai ser glorificado na sua vida em nome de Jesus. Aquele que não perde nenhuma batalha, se é sua porção, você vai vencer toda a batalha da vida em nome de Jesus. Aquele que te chamou e te trouxe no reino, mesmo que Satanás, ele te prometeu, disse, não vou te deixar, não vou te... E se ele é sua porção, você não será sozinho, você não será se sentir órfão, você será que a sua presença e seu poder, a sua provisão estão sempre contigo, você não terá falta, você não irá falhar, você não irá sucumbir, você não irá desistir no caminho, no meio do caminho, em nome de Jesus. Ele é minha paz, minha porção para sempre. Ele vai ser sua porção todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Versículo 27. Versículo 26. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois diz que eu vou me aproximar a Deus, sou santificado, vou estar próximo de Deus. Ele me faz me participante da sua natureza, da santidade, mas ainda tenho que aproximar a Deus. Estou batizado, cheio pelo Espírito Santo, mesmo assim tenho que me aproximar cada vez mais a Deus. Ele falou comigo, eu tenho que me aproximar cada vez mais, já falou comigo mesmo hoje, e eu tenho que me aproximar, próximo ao Deus Todo-Poderoso, para que tudo aquilo que você quer, a sua vida pessoal, na sua família, no seu ministério, no seu serviço, quando você se aproxima a Deus em todo o tempo, Ele vai suprir toda a sua vida em nome de Jesus. E isso é bom para mim, aproximar-me de Deus, e para todo crente também. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Salmos 111, Salmos 190, Tu és a minha porção, é 119, Salmos 119, versículo 57, versículo 60, apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. O primeiro versículo é versículo 57. Ele dá-me o poder, dá-me força para ser obediente a tudo. É assim que és minha porção, não há falta de força, não há falta de vitalidade ou vigor, não há falta de qualquer coisa espiritual. Por causa disso, eu me apressei e te tive a observar os teus mandamentos para poder ter a minha porção. Salmos 142, 142, 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refugio-me
refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. 5. A ti, ó Senhor, clamei eu, disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O Deus, aquele que é grande do que todos os homens, quando você não tem ninguém para clamar, clama ao Senhor. Ele me deu aquilo que eu quero para me sustentar para o momento, porque Ele é meu refúgio, porque Ele é minha porção na vida, na terra dos viventes. Ele vai te sustentar em toda a tua vida, em nome de Jesus. O ponto número 3 agora, ponto número 3, o andar impecável pela fé. O andar impecável pela fé. Sou abençoado pela fé, ando pela fé, não permito nada, ou uma barreira que possa me parar de andar. Não vou permitir nenhuma montanha para impedir-me de continuar a andar, ou qualquer sugestão do diabo para me impedir de andar. Eu dou graça a Deus, porque Ele te deu graça. Diga, Ele já me deu graça. Sabes, para chegarmos a esse dia, estávamos a ouvir notícias dali, de pessoas que estão desgarradas e que não sabem como fazer para poder ter um encontro. Não há nenhum obstáculo que vai te parar. Não há má notícia que vai te parar. Não há nenhum medo de situações que vai te parar. Em nome de Jesus. O Senhor que te trouxe aqui hoje, que te fez acima de todas as coisas, esses rumores, Ele vai te trazer também em todo momento. Diga, Ele vai me trazer em todo momento. E você vai continuar a andar impecavelmente, sem medo, ou em qualquer montanha, ou qualquer problema, ou qualquer tipo de dificuldade, ou qualquer perigo. Você virá em nome de Jesus. 3 coisas também estamos a ver. A primeira, o andar próprio da fé. 2, a palavra positiva da fé. 3, o propósito de andar pela fé. 1, o andar próprio da fé. João 8, 11. João 8, 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Se você encontrar o Senhor Jesus cara a cara, você tem fé nele, mesmo quando a lei diz, isso tem que ser apedrejada, e todos aqueles que querem cumprir com aquela lei, diz que tem que ser, e todos os religiosos do tempo testemunho da lei antiga, do concerto antigo, dizem que tem que ser apedrejado. Jesus tem perdão para ti. Ele tem perdão para ti. E se toda a gente está te condenando, aquela condenação não vai ter efeito na sua vida em nome de Jesus. E aquele Jesus que morreu por ti na cruz de Calvário, Ele vai dizer, nem eu também te condeno. Ele vai dar o poder para também viver a nova vida. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Eu pensava que todo aquele que crê ia dizer amém. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não andará em medo, em pecados secretos, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o andar próprio da fé. Gálatas capítulo 2, 20. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. A vida antiga já foi crucificada. A vida de um pecado habitual já foi crucificada. A vida tradicional, antiga, o comportamento antigo crucificado.
Toda criatura foi crucificada. Eu sou crucificado com Cristo. O que as pessoas sabiam de mim antes, no passado, tudo isso já foi crucificado. Aquilo que eu me conheço antes, que não tinha nenhum poder, no tempo da natureza antiga, agora já venci tudo isso, tudo está crucificado, sou crucificado com Cristo. Vivo eu, mas não eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Entenda. Quando Cristo vem no crente, ele não se vazia da graça, não se vazia da bondade, não se esvazia da força, não se esvazia do poder. Ele vem com todo o seu poder. Ele vem com toda a sua graça. Ele vem com toda a divina autoridade e habilidade. Ele entra em nós. Porque estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu, com toda a minha graça, eu, com toda a minha bondade, eu, com toda a minha autoridade e bondade, toda a minha autoridade, eu com todo o meu poder, entrarei nele. As pessoas, como outros vivem, eles pensam que Cristo ele não tem poder, Cristo nele não tem graça, o Cristo nele não tem habilidade, não tem força, mas saiba, quando Cristo entra no crente, ele entra com todas as coisas que ele tem. É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer: estou crucificado com Cristo, a vida que eu vivo agora vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me ama de tal maneira que ele tirou o meu pecado, ele tirou a minha natureza antiga e ele me deu nova natureza. Ele se entregou a si mesmo por mim. 1 de João, capítulo 2, 6. 1 de João, capítulo 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Eu sou a verdadeira. Então, vocês são parte dele, estão colocados na videira verdadeira. E aquela virtude que está na videira está também nos ramos. E diz: se nós habitamos, estamos nele, estás nele, se dizemos que estamos em Cristo, tem que andar como ele andou. Como Cristo andou, é como nós também devemos andar. 1 de Pedro, capítulo 2, 21. 1 de Pedro, capítulo 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois tais Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele diz que já demonstrou para nós a maneira de andar, a maneira prática de andar, como vocês devem viver. E eu dou a minha graça, dei a mim mesmo, e agora eu deixei o exemplo para que possam seguir as suas pisadas. Eu oro para que Deus possa nos dar a graça, a força, o poder, a firmeza de sempre seguirmos o seu perfeito exemplo em nome de Jesus. O 2 agora, 2 aspectos, o andar positivo da fé. Se Cristo vive em nós, a palavra que sai de nós vai ser a palavra de Cristo. Porque da abundância daquilo que está no coração, a boca fala. Da abundância que está lá na vida, ele vive em nós. Ele é proeminente em nós. Ele é presente em nós. Ele é preeminente em nós. Porque Cristo é presente, porque Cristo é proeminente, porque Cristo é proeminente em nós. Então a palavra que sair de nós vão ser palavras que vão sair também na boca do Senhor Jesus. O andar positivo da fé. Romanos capítulo 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e o teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Pregamos isto, você ouve isto, você possui isto, e você vai falar
tudo que vai sair da sua boca vai ser palavra da fé, não palavra de descrença, não palavras antigas de falta de fé, ou palavras antigas de medo, palavras antigas de falar como o mundo fala, mas que Cristo vive em ti, a palavra que ouviu, que te salvou, é a palavra da fé, a palavra que ouviste é a palavra que te santificou, a palavra da fé. Para a palavra do descrente não salva, a palavra de medo não santifica, a palavra do mundo não nos enche, não nos batiza com o Espírito Santo. A palavra que você ouviu, que te salvou, a palavra que ouviste, que te santificou, a palavra que ouves, que te enche com coragem e confiança e poder e força do Espírito Santo, é esta palavra que você possui, é a palavra que você vai falar, a palavra da fé que pregamos. E eu oro para que essa palavra possa ser magnificada na sua vida em nome de Jesus. 2 de Coríntios, capítulo 4, 2 de Coríntios, capítulo 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Portanto, temos o mesmo espírito de fé. Já pensaste sobre isto? Temos o mesmo espírito de fé que Paulo teve. O mesmo espírito de fé que Pedro teve. O mesmo espírito de fé que João teve. O mesmo espírito de fé que todos os servos do Senhor no Novo Testamento, o mesmo espírito que eles tiveram. É a mesma palavra que saiu sobre eles. Diz: cedem, não tenham medo, porque ninguém vai se perder um de vós. É o mesmo espírito, queremos falar a mesma palavra. Pedro e João, olhando para aquele homem: silva e ouro não temos, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E pegando-lhe pela mão, lhe levantou. E temos também o mesmo espírito, iremos fazer a mesma palavra. Eu tenho o mesmo espírito da fé. Eu tenho também o meu espírito da fé. Quando você se achar em qualquer coisa, dizendo alguma coisa, falando negativo, diga: não pode ser. O espírito de fé está em mim. De Paulo, o espírito de fé em Pedro está em mim. Permita, eu não falei desta maneira. Eu vou falar positivamente. A minha palavra vai ser positiva. As suas palavras vão fazer proezas em nome de Jesus. Nós temos o mesmo espírito da fé. Como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Por isso nós também cremos, por isso falamos. Diga isso: eu também criei, por isso falo. Diga de novo: por isso eu creio, por isso eu falo. Alguém disse, como disse alguma coisa, eu estou a morrer. Se você crê, e eu sei que você não crê, não diga que você não crê. Estão a destruir o meu ministério. Espera. Se você crê nisso, que quando Jesus Cristo disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, será que você crê nisso? Que há alguém todo-poderoso, mais Cristo, que pode destruir o ministério que ele te deu? Você crê nisso? Então não diga isso. Diga aquilo que você crê. Nós também cremos, por isso falamos. O que é que eu creio? Todos os dias eu vou estar sendo forte. O que é que eu creio? Quando os dias como são, será também minha força. O que é que eu creio? E o Senhor não irá me deixar, não irá me abandonar. O que eu creio? Pelas suas fedaduras sou curado. O que eu creio? Louvado seja o Senhor, minha alma, que Ele perdoou todas as minhas iniquidades e cura todas as minhas doenças. O que eu creio? Antes de louvar, e disse antes de orar, Ele vai te responder. Ainda falando, Ele vai te ouvir. Pelas suas pisaduras. O que você crê? O que você crê?
Declare somente e fale aquilo que você crê. Disse que nós temos o mesmo espírito de fé, de acordo com como está escrito. Eu criei, por isso falei. Nós também cremos. Eu também creio, por isso eu falo. Isso vai ser confirmado na sua vida em nome de Jesus. 3. O propósito de andar na fé. Todo o andar do descrente não vai reconhecido no céu. Você está fazendo alguma coisa? O propósito de andar na fé. Então, se você anda, não crê que isso Deus quer que você faça, se você não crê de germinar e dar frutos, você não será reconhecido nos céus. Antes de fazer alguma coisa, entenda, você tem que andar pela fé, é a palavra da fé, é andar pela fé. Se você fizer isso, a sua vida vai ser produtiva. E tudo o que fizer vai ser recompensado no céu em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 1, 3. 1, 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Isso é que ser lembrado na eternidade. É assim como Deus vai lembrar, vai reescrever, vai lembrar sem cessar a obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, 3. Sempre damos graças a Deus por irmãos. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. A vossa fé não irá decrescer. A vossa fé irá crescer em nome de Jesus. E se a sua fé cresce muitíssimo, se a sua fé está crescendo, a sua fé também vai crescer. E tudo que não podias fazer ontem, vais fazer hoje. Tudo que não eras capaz de fazer antes, até este tempo presente, você vai fazer isso em nome de Jesus. Diz que damos graças a Deus por vós, irmãos, porque é justo, para que a vossa fé cresça muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Essa obra vai desenvolver na sua obra em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, 19. Ele diz: conheço as suas obras, conheço o seu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As últimas serão mais do que as primeiras. Não posso ouvir um amém? Há pessoas que pensam que o seu tempo tem que ser menos do que o primeiro. Dizem: já fiz muito, agora estou cansado agora. Eu já trabalhei muito, agora são as pessoas que estão vindo atrás que podem fazer, e eu já tenho que me retirar. As tuas obras têm que ser, as minhas obras são menores do que aquilo que fazíamos. Não, Cristo não está a dizer. Ele disse que eu sei as suas obras, conheço o seu amor, conheço o seu serviço, a tua fé e a tua paciência, a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu oro que possa demonstrar coisas maravilhosas, possa te mostrar aí um campo maior, possa te mostrar coisas grandes para fazer. E tu irás fazer em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, 26. Diz assim: e ao que vencer, quem é esse? Quem vencer, quem é esse que vai ser vencedor? Com toda a graça vai ser disponível, todo o poder disponível, tereis que vencer. Todas as promessas do Pai sobre a sua vida, você tem que vencer. Com a possibilidade da fé na sua vida, tem que vencer. Com a proclamação que estás ouvindo em todo momento, você tem que ganhar, tem que vencer. E toda a nova unção que está vindo sobre ti, que está colocando o Senhor, você tem que ser o vencedor. Você vai vencer a carne,
vai vencer o mundo, vai vencer o diabo, vai vencer todo o inimigo, você vai vencer qualquer coisa que vai tentar te fazer cair, você vai se levantar mais alto, em nome de Jesus. Qual é esse que é vencedor? O Senhor vai te fazer vencedor em toda a situação da sua vida, em nome de Jesus. Aquele que vencer e guardar as minhas obras, e guardar as minhas obras até ao fim, não é aquele que deseja, que despista-se pelo caminho, mas você tem que ir até o último respirar, guardar até ao fim. Eu lhe darei poder sobre as nações, poder na sua vida, poder na sua boca, autoridade no teu ministério, e toda autoridade e poder que precisas para cumprir o anúncio do Senhor já fez isso disponível para ti, mesmo a este tempo, em nome de Jesus. Aqueles que conhecem o seu Senhor farão proezas. Há quem conhece o seu Deus aí, você conhece o seu Deus aí, você crê mais a Deus, ou confia nele, você irá fazer proezas em nome de Jesus. Levanta-te e fala com o Senhor em oração. E diga: Senhor, eu quero manifestar mais fé em ti, quero ter esta fé que nunca vai olhar para trás, essa fé que não irá cair, essa fé que não irá desistir, esta fé que vai subir toda a montanha, que vou remover qualquer obstáculo, fé que vou remover qualquer desafio no meu caminho, e no fim irei caminhar até o fim. O Senhor, Ele mesmo, já se cometeu na minha vida. Eu não irei falhar, abra sua boca e ora, fala com o Senhor, porque se estás vindo ao Senhor, vai orar, você tem que crer em Deus, porque sem fé, sem confiança, sem crença, sem se inclinar ao Senhor, sem confiar em Deus, sem tendo confiança em Deus, ninguém pode lhe agradar. Mas todo aquele que vem a Deus, assim que viesse a Deus em oração, assim que vem a Deus em levantando a sua voz para Ele, aquele que vem a Deus, estás vindo a Deus com toda a certeza, tens vindo a Deus com verdade e santidade, com verdadeiro poder do céu. Aquele que vem a Deus tem que crer que Ele é, que Ele existe, Ele é aquilo que Ele deve ser. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é o supridor, Ele é tudo aquilo que diz que Ele é, e vai dar-nos tudo aquilo que diz que vai dar. Quem crê em Deus tem que crer. Vem a Deus, será que tu crês? Tem que dizer: eu creio em Deus, tudo a palavra de Deus diz sobre ti, eu creio tudo aquilo que o Senhor Jesus diz sobre ti, eu creio que tu és meu Pai. Aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. É o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Por que você não busca diligentemente o reino de Deus e a sua justiça? É porque todas as coisas sejam acrescentadas a ti, poder acrescentado a ti, graça acrescentado a ti, toda a possibilidade acrescentada a ti. Por que você não busca o Senhor e entender todas as promessas de Deus que vão ser cumpridas na tua vida? Por favor, lembra-se que tudo que queres fazer, queres ter alguma coisa com o Senhor, vá a Deus com o Senhor, busca mais fé, queres mais poder, clame a Deus a fé com fé. Queres santificação, vai com fé. Queres santidade, vai com fé. Queres força e poder para te ajudar e não olhares para trás, vai a fé, com fé. Queres um milagre na sua vida, queres um milagre na tua família, queres um poder sustentador do Senhor na sua vida, venha com fé. Tem que ter fé no Senhor. Não há perdão sem fé, não há puridade sem fé, não há poder sem fé, não há possibilidade sem fé. Todas as possibilidades que você quer na sua vida, tens que ver como a base de ter fé no Senhor. E não há paraíso sem fé. Se não tens fé em Deus, não há lugar no paraíso para ti. Para essa pessoa, para essa mulher, para esse homem, continue crendo a ressurreição da vida cristã, ao reavamento na vida cristã, a alcançar todas as nações, seres energizado pelo poder, teres renovação na vida cristã, tudo é pela fé. Todo aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador
daqueles que diligentemente o buscam. Creia, tudo que está a buscar ao Senhor agora, Ele vai te dar. Lembra a promessa do Pai? Recebereis o poder e recebereis força para testificar, autoridade para testemunhar. Não é desencorajamento, mas recebereis força. Não é a fraqueza, mas sim o poder do Espírito Santo na sua vida. É Ele que vai dar. Estás salvo pela fé, estás santificado pela fé, e o poder do Espírito Santo, a unção pela fé, a unção do Espírito Santo, é aquela grande autoridade, aquela autoridade irresistível no ministério. Então isso tudo vai ter pela fé, e tudo é o que o Pai prometeu a nós. Está nos dando todas as promessas especiais e preciosas, que todas as coisas, aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que tem a ver com a vida e piedade, tudo, Ele vai nos dar tudo quando nós pedirmos. Alguma coisa espiritual, algo celeste, algo alto, algo grande, alguma coisa extraordinária, alguma acima daquilo que você tinha antes. Mais coragem, mais força, mais poder, mais a divina habilidade, mais a sustentação divina, mais promessas, para que você não seja fraco como você era no ano passado, ontem, para que você não possa olhar para trás como eras ontem, para que não seja um vencido como eras antes, mas nova força, novo poder, nova autoridade na sua vida. Todas essas coisas incluídas nas promessas do Pai, para que você possa afirmar-se em qualquer situação, para que você possa parar em todo o sinédrio e qualquer coisa, em todos aqueles que se opõem com o Evangelho, e você vai se firmar no poder e na força, e vai estar na autoridade, e ser capaz de lhes dizer: não há outro nome que foi dado no céu e na terra, para todos os homens, na terra, para que os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E não vão te parar, não vão te calar, não serão capazes de te perturbar na sua viagem para a glória. O poder do Senhor, a habilidade, o poder do Senhor disponível, tudo isso é pela fé. A fé tem poder, move montes, o poder para subjugar os reinos e inimigos. A fé tem poder, poder para apagar os dardos do fogo do inimigo. A fé tem poder, poder para parar a boca dos leões. A fé tem poder, poder para subir todas as montanhas, poder para vencer todas as dificuldades, poder para vencer qualquer desafio na sua vida. Fé tem poder. Diga ao Senhor, eu creio em Ti, todo o poder eu preciso, toda a unção que eu preciso, toda a autoridade que eu preciso, toda a possibilidade que eu preciso para Te agradar, tudo está disponível assim que crê no Senhor, porque fé tem poder. E Ele é sua porção para sempre. O Todo-Poderoso é sua porção para sempre. O Criador é sua porção para sempre. O Curador é sua porção para sempre. O Libertador, Ele é sua porção para sempre. Eu sou o que eu sou, é a sua porção para sempre. Aquele que venceu o Faraó é sua porção para sempre. Aquele que venceu Nabucodonosor, ele é a sua porção para sempre. Aquele que venceu Herodes é sua porção para sempre. Aquele que fez todas as coisas, milagres, para todos aqueles profetas antigos para vencer e tomar as promessas, é sua porção para sempre. Não fale como se fosse um órfão, que eu não tenho fé, não tenho aquilo. Você tem todas as coisas que precisa. Em Cristo, você tem tudo que você precisa. No Senhor, você tem tudo que você precisa. Toda a unção que você precisa, todo o poder que você precisa, a autoridade que você precisa, a coragem que você precisa. Tem todas as coisas em Cristo. Se Deus te ajudou, veio aqui para a igreja e você está aqui hoje com todas as más notícias, ali acima de todas as coisas, toda a área da sua vida, você vai vencer.
toda área da sua vida você vai subjugar. Todas as coisas que dizem do território, de fora do território do inimigo, você é o vencedor, no nome do Senhor. Ele vai ser contigo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, e sem fé, e com fé, você tem que andar da própria fé, tem que andar como Cristo. Ele está ao seu lado, Ele foi crucificado, e todos os hábitos antigos já foram crucificados, e já estão mortos e sepultados. Você vive uma vida vitoriosa, vive justamente, porque você foi crucificado. Mesmo que vives, não és tu que vives, mas Cristo vive dentro de ti. Cristo com toda a graça vive dentro de ti. O Cristo com toda a possibilidade vive dentro de ti. Cristo que venceu Satanás vive dentro de ti. E sobre doenças vive dentro de ti. Porque Ele te ama, Ele se entregou a si mesmo por ti. Então você também tem a palavra positiva da fé na sua boca. Não há palavra negativa nunca mais. Palavras dos descrentes, palavras de medo, palavras de rejeição, palavra de desistir, palavra de desencorajamento, nunca. Você agora tem o mesmo espírito da fé que Paulo, como Pedro, como João, porque tem o mesmo espírito da fé. Você fala palavras da fé, você fala palavras para aquela montanha, você fala para aquele rio, você fala para aquele inimigo, você fala para aquele desafio. E toda coisa vai ser retirada, tudo vai ser retirada. E você vai se tornar um vencedor com a palavra da sua boca. E o andar de fé vai permanecer na sua vida. E o andar da fé é proposital. Você vai ter sucesso. Vai ser que o seu andar vai ser coroado. E o céu está olhando para o seu andar. E o céu está te dando energia para você andar na fé. Isso será feito. Isso já foi feito. Não é mais desencorajamento, uma pessoa rejeitada, a pessoa que tinha sido antes, coisas já mudaram agora. Algo aconteceu em ti. O andar da fé, a palavra da fé, o andar pela fé, manifestado na sua vida. E você vai ser vitorioso todo momento da sua vida, todos os dias da sua vida, do resto da sua vida, todo dia, vai guardar o andar para o fim, até o fim. Você vai continuar a andar para até o fim. E as suas obras últimas vão ser mais do que as primeiras. Em nome de Jesus oramos. O povo vitorioso de Deus, digam amém. O Senhor já respondeu a sua oração. Você está forte agora do que era ontem. O Senhor já te levantou mais alto do que você era anteriormente. Você não irá descer. Em cima, subindo para frente, fazendo progresso. Toda montanha sobre ti vai limpar. Toda impossibilidade na sua vida vai derreter na sua frente. Assim que estás a sair agora, continue movendo montanhas. Continue fazendo proezas. Você vai ter testemunho para as suas orações, ou testemunho para o seu serviço, ou testemunho para toda a área da sua vida, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, sabemos que já está feito, por todo irmão, toda irmã, todo obreiro, para todo o serviço do servo do Senhor, o seu poder
vai aumentar na cada vida em nome de Jesus. O aumento na fé de cada um de nós empodera para grandes coisas. Eu oro, Senhor, que a palavra da sua boca será a palavra da sua autoridade, será a palavra de poder. Eu oro, Senhor, que milagres que nunca viram, proezas que nunca viram, manifestação que nunca, demonstração do poder que nunca viram, vão começar a partir de hoje em nome de Jesus. A confirmação em cada vida, manifestação em cada vida, unção em cada vida, o levantamento em cada vida. Enquanto eles estavam orando por ti, agora você vai orando para os outros. Assim que outros traziam o céu para ti, agora você vai trazer recursos para a vida das outras pessoas que vêm do céu em nome de Jesus. Vá no poder do Senhor. Tenha sucesso no ministério. Que a palavra da sua boca possa trazer multidões para o Senhor em nome de Jesus. O Senhor, assim que empoderou-te, você vai usar isso para empoderar outras pessoas. Você não irá falhar no ministério. Você há de ir de força a força, de poder a poder, e a sua fé irá crescer e subindo cada vez mais em nome de Jesus. Seja feliz, regozije-se, seja fortalecido, e a alegria do Senhor será a força da sua vida. Te agradecemos, Senhor, sabemos já respondeu. Em nome poderoso de Jesus oramos.